sentir de onde vem teu amor, pra entender que tu és o amor. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo, quantos corpos terei de vestir, quantos nomes terei que assinar, quantas vezes me farás criança pra entender que tu és o amor. Pois que vai depender de você, o caminho eu te dei pra seguir, mas você só se faz repetir. Quanto tempo, quanto tempo, já te dei o meu sangue de luz, já te dei o amor de Jesus, só te falta tomar tua cruz, só assim já sei quanto tempo, quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a nascer sem perguntar quanto tempo. Deixa, Senhor, eu beber da tua fonte de amor e aprender a amar, pois sei que sou meu Deus. Quanto tempo eu esperar para ver tua face de amor, pra sentir de onde vem teu amor, pra entender que tu és o amor. Quanto tempo, Senhor, quanto tempo. Eu já falei pra ela, você não sabe disso. Eu não preciso contar comigo,
Bom dia a todos, queridos companheiros. É com muita alegria e gratidão que recebemos todos vocês aqui nesta manhã. Vamos ter um evento, né, assim, muito interessante e de grande utilidade para que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, no nosso convívio social. Sendo assim, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre e nosso amigo, e rogar luz, amparo e proteção para o estudo desta manhã. Pedimos também a espiritualidade amiga, os mentores desta casa, os médicos e enfermeiros, trabalhadores da seara do bem, que possa energizar, harmonizar este ambiente, para que este evento transcorra com perfeita paz e harmonia. Sendo assim, damos por iniciado o estudo da manhã de hoje, dando muito graças a Deus. E assim seja. Bom dia. Bom dia. O Ricardo dispensa apresentações, mas vou falar só um pouco sobre o palestrante que vai conduzir para a gente essa manhã. O Ricardo é trabalhador espírita lá do MID, mas grande estudioso do espiritismo, faz palestras em Juiz de Fora e fora de Juiz de Fora e até na internet, né, Ricardo? E vai trazer para a gente um tema que é muito atual, bastante propício para a gente poder discutir, e naturalmente essas questões acabam surgindo no nosso dia a dia. Aqui mesmo, durante uma reunião de estudo sistematizado da doutrina espírita, a gente teve algumas questões, algumas dúvidas, e coincidentemente esse tema veio exatamente na época certinha para a gente poder aprender. Então, Ricardo, você fica à vontade, já te passo a palavra. Obrigado. Da paz, minha gente, a todos nós. Podia apagar a luz de trás, para diminuir um pouco a luminosidade aqui, por causa da... Eu posso estar para ver se diminui só um pouco. Eu quero agradecer o convite tão amoroso dos companheiros aqui do Jerônimo, dizer que é uma alegria poder usufruir uma manhã com vocês, com um tempo propício, não é? Agradável, para estudarmos um pouquinho de doutrina espírita, que tem sido sempre algo motivante, que nos traz muita alegria. Esse contato, particularmente dos seminários, que permite uma intimidade maior entre nós, e a gente aprende muito com os comentários, com os exemplos, com as observações, com as provocações
que geralmente nos são apresentadas, que nos levam a refletir mais. Estamos todos em busca do conhecimento. Ninguém disse ainda a última palavra e nós precisamos continuar refletindo a respeito de um tema, principalmente um tema como esse, que é um tema aberto, é um tema em construção. Nós vamos falar mais ou menos 1 hora e depois a gente vai dar um intervalo para prosseguir no café e a gente volta depois com a participação de vocês. Tá certo? Alguns comentários à guisa de introdução para a gente sintonizar o pensamento naquilo que a gente vai debater. A primeira questão que eu acho importante é a melhor escolha do termo que nós vamos tratar. Durante muitos anos usou-se a expressão homossexualismo, que é uma expressão hoje com conotação ruim que deve ser abandonada. Porque o sufixo ismo, ele tem 2 aspectos. Ele pode ser relacionado à doença ou a um idealismo, né? Tabagismo, alcoolismo, espiritualismo, comunismo. Como a homossexualidade não é nem doença, nem um idealismo, a palavra não está bem colocada. Então a gente tem preferido usar a palavra homossexualidade como heterossexualidade ou homoafetividade como heteroafetividade. Essa orientação, inclusive, vem do site Brasil Escola, que é um site muito importante na área da educação no Brasil. Eles colocam exatamente isso. Quanto ao termo homossexualismo, cada vez mais em desuso, ele é incorreto. Uma vez que o sufixo ismo sugere que essa orientação sexual é uma doença, o que não pode ser considerado verdade. Às vezes a gente ainda escapa, né? Então a gente precisa começar a treinar para usar as palavras certas. Nós espíritas sabemos da importância das palavras. A palavra tem um magnetismo, a palavra induz estados de espírito. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente emprega, às vezes dizendo a mesma coisa com palavras diferentes, para que a pessoa que nos ouve possa receber isso de uma forma mais construtiva, mais positiva. E nós mesmos, ao emitirmos certas palavras, nós geramos uma vibração muitas vezes carregada, doentia, que agride, que diminui, que exclui. Então nós espíritas sabemos disso e temos sempre que tomar muito cuidado com as palavras que nós vamos empregar. Recentemente eu tive acesso a algumas atas de culto do lar que Chico participava, na época ainda em Pedro Leopoldo. Ele fazia um culto do lar 1 vez por semana na família do seu chefe, lá da fazenda experimental. E algumas mensagens de Emmanuel surgiam naqueles cultos do lar, e eram mensagens que nunca foram divulgadas, porque eram de cunho familiar. Uma orientação para alguém da família, um recado para o Chico. E curioso, sempre que André Luiz concluía um livro, Emmanuel vinha com uma mensagem: estamos aguardando agora o título que virá das esferas superiores. Os títulos das obras de André Luiz não foram nem de André Luiz, nem de Emmanuel, nem de Chico, nem da Febre. Vinham das esferas superiores. Notem como os espíritos dão importância à palavra, a jogo de palavra, exatamente pelo estado de espírito que luz. Nosso lar, missionários da luz, os mensageiros, obreiros da vida eterna, são títulos que vieram de esferas que transcendem a de Emmanuel, que transcendem a esfera de André Luiz. Então é importante a gente começar a cuidar um pouquinho da palavra e vamos tentar falar daqui para frente homossexualidade ou homoafetividade. Um segundo aspecto, à guisa de introdução, é definir bem o conceito que nós vamos tratar. Porque muitas vezes a gente observa situações de indivíduos que vivem uma condição de homossexualidade, mas que é transitória, que é temporal, que se relaciona a um contexto de vida, a um momento da fase em que ele está inserido. Todos nós sabemos que a homossexualidade, por exemplo, é uma condição comum em hospitais psiquiátricos, em presídios, em períodos de guerra, às vezes transitoriamente na adolescência, ou mesmo em pessoas que querem experimentar uma forma diferente de sexualidade. Isso se chama de comportamento homossexual. Não é o que nós vamos tratar aqui. Nós vamos tratar da orientação homossexual, que é uma condição definida, constante, permanente, definida, vamos ver, desde o período intra-útero. Então é necessário entendermos, porque nós não temos bagagem intelectual, erudição para abordar a questão do comportamento. Porque a questão do comportamento implica estudos psicológicos profundos e que foge à alçada da doutrina espírita abordar.
porque tem a ver com influência do meio no indivíduo, processos transitórios, condições, por exemplo, relacionadas a transtornos psiquiátricos, há certas formas de esquizofrenia, em que uma manifestação da doença é a homossexualidade, que tratada desaparece. Há relatos de obsessão, em que os espíritos induziam comportamentos homossexuais nas pessoas, e que depois, resolvida a obsessão, o processo desapareceu. Isso, então, não é a condição de homossexualidade, a orientação de homossexualidade. Quem chama atenção para isso é o Gibson Bastos, que é um psicólogo espírita lá do Rio, num livrinho muito interessante que ele escreveu, chamado Além do Rosa e do Azul. Esse livro está disponível na internet. É um livro simples, mas muito bom. Gibson já falava, orientação homossexual é diferente de comportamento homossexual. Então, orientação é algo bem definido, o indivíduo é homossexual mesmo. Esse é o seu comportamento, é assim que ele vai agir a vida toda. O comportamento ele pode variar, ele pode assumir um comportamento homossexual, por exemplo, enquanto está no presídio, ou em períodos de guerra, ou em situações de doença mental, pode assumir aquela condição, mas não é a sua condição prioritária, não é a sua definição sobre o aspecto de orientação. E o terceiro aspecto que a gente precisa examinar antes de entrar no tema é o desafio de estudar esse assunto. Esse assunto, minha gente, foi tabu no movimento espírita durante muitos anos. Durante muitos anos nós tínhamos dificuldade de abordá-lo. E eu mesmo cheguei a falar alguma coisa sobre isso, escrever alguma coisa sobre isso, do qual hoje eu me envergonho, porque eu estava numa canoa furada. Ainda era aquela canoa furada da homossexualidade como doença, de que o homossexual tinha que se abster de prática sexual, de que tinha que se tratar, essa coisa toda que norteou o nosso pensamento durante a segunda metade do século XX. E levou, inclusive, uma figura extraordinária no movimento espírita, que é o Dr. Jorge André, que criou uma linha de pensamento no espiritismo a embarcar nessa canoa, e a gente embarcou com ele. Né? Então, muitas vezes a gente dizia isso, que é uma doença, que é um problema do espírito, que é um desvio, que tem que tratar, que o tratamento é a abstenção sexual, conceitos absolutamente equivocados, mas que à época era o que prevalecia. Hoje nós temos condição de examinar melhor esse assunto por um motivo, por dois motivos. Primeiro, a ciência assumiu uma posição. A ciência não tinha. Eles falavam, teoria freudiana, o homossexual é resultado de uma mãe poderosa, de uma mãe possessiva e de um pai frágil. Muita gente embarcava nesse conceito, a homossexualidade era um erro educacional, era uma opção infeliz, e a gente embarcava nisso, mas a ciência não nos dava uma solidez, uma ideia sólida, para que a gente pudesse trabalhar em cima dela. E o segundo aspecto é que nós não estávamos fazendo uma leitura bem feita dos livros espíritas. Jesus, quando fala de olhos para ver, ele era danado, né? A gente lê uma coisa um monte de vezes, mas não tem olhos para ver. Ver sem olhos, ver sem entender, ver sem entrar na intimidade. E quando a ciência veio dizer para a gente, olha, a coisa parece ser isso aqui. E a gente foi reler os livros espíritas antigos, e pera lá, mas eles já estavam falando isso. Tá, mas a gente não quis ver, ou não pôde ver, porque os óculos que nós estávamos usando para ver as coisas eram óculos embaçados, deturpados, preconceituosos. Então nós agora, a partir do posicionamento da ciência, de uma releitura das obras espíritas, tivemos condição de ver um pouco melhor. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala algo referindo-se à questão do cristianismo com o espiritismo, mas que se aplica aqui. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Alguns conceitos espíritas só podem ser entendidos ou debatidos quando a ciência dá a sua colaboração, porque a gente segue com ela. Kardec dizia, né, onde a ciência der um passo, o espiritismo dá outro. Então hoje, a ciência parece que está dando uma contribuição boa para a gente entender a orientação homossexual. Então o espiritismo nos permite examinar melhor. Dito isso, vamos então conversar um pouquinho sobre o que a ciência hoje, a neurociência, pensa sobre a homossexualidade, porque a partir daí nós vamos introduzir a nossa sonda espírita. Susana Herculano Russell é uma grande neurocientista. Hoje ela está na Europa, ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coautora do livro 100 milhões de neurônios, que é o livro mais importante
na área da neurociência no Brasil. Olha o que Suzana escreve. Toda neurociência aponta para uma determinação biológica da preferência sexual e precoce, ainda no útero, que padres e políticos esperneiem à vontade, mas não há qualquer evidência de que o ambiente social influencie a preferência sexual humana. Então, Suzana vem apresentar hoje o que é a ideia na neurociência. Começamos a mudar algumas concepções. Não tem nada a ver com a educação, não tem nada a ver com cultura, não tem nada a ver com a sociedade, não está aumentando, não é resultado da libertinagem, não é resultado dos costumes inadequados, nada disso. A condição é biológica, definida ainda no útero, ou seja, o indivíduo já nasce com a sua orientação sexual. Gênero sexual, que é masculino e feminino, cromossomo XX, XY, é definido intraútero. Orientação sexual também. O cérebro já nasce definido por quem aquele indivíduo vai sentir atração sexual. Se é por homem ou se é por mulher. Aqui, a Suzana dá uma provocação nos padres e nos políticos, não é isso? Com relação aos padres, a gente sabe que a religião cristã tradicional mantém-se na retaguarda, uma postura reacionária, homofóbica, extremamente infeliz. A gente sabe até hoje a dificuldade das igrejas, tanto a católica como as evangélicas, em incluírem as pessoas que vivem uma orientação homossexual. A exclusão patente, a convite a tratamento, a benzeção, a excomunhão para libertar o indivíduo daquilo que está possuído de Satanás. Isso é uma coisa lamentável, porque a igreja fica à margem de algo que a ciência está mostrando e que a sociedade já está incorporando. Esse ranço da tradição cristã vem de muito tempo. Talvez tenha começado no Velho Testamento. A gente encontra lá em Levítico a seguinte ideia: homem que deitar com outro homem merece a morte. Aquela postura muito forte, clássica do Velho Testamento, e se coloca aqui de uma forma literal, de uma forma perversa. Curiosamente, o Levítico, nem o Velho Testamento, faz alusão à homossexualidade feminina. Ninguém sabe por quê. Mas Paulo, que representou fielmente a sua cultura, ele extrapola para a questão da mulher. Paulo, que foi uma criatura extraordinária, nós devemos o cristianismo a Paulo, né? Mas no que se refere a alguns aspectos, Paulo, ele reproduziu o pensamento de sua época, diferente de Jesus, né, que estava acima de sua gente. Paulo, ele teve dificuldades com alguns aspectos. E, lamentavelmente, Paulo talvez tenha sido o grande responsável por essa postura homofóbica da igreja. Em Coríntios, sim, aos Romanos, Paulo diz assim: homem que se deitar com outro homem, mulher que se deitar com outra mulher, não verão o reino dos céus. Então, Paulo exclui a salvação pelo simples fato do indivíduo ter uma orientação homossexual. Esse pensamento de Paulo varreu o tempo, é muito forte e sempre foi forte. O que levou a um dos grandes intelectuais da igreja, o Santo Tomás de Aquino, no século XIII, a emitir um pensamento que hoje nos parece um absurdo. Tomás de Aquino disse assim: a homossexualidade é pior do que o estupro. Porque o estupro é um crime contra os homens. A homossexualidade é um crime contra Deus. Então, note uma figura extraordinária que norteou o pensamento da igreja com uma ideia que é isso aí que os padres leem, e é por isso que eles têm uma postura assim tão excludente. Então, Suzana vem e faz a provocação. E provoca também os políticos. Obviamente, todos nós sabemos que a classe política não tem movido um centímetro no sentido de coibir o preconceito, de lutar contra a discriminação. No Brasil é grave, todos os dias a televisão mostra, os jornais mostram situações homofóbicas sérias, e a gente não nota uma postura da classe dirigente de coibir isso de uma forma mais importante, mais séria. Então, Suzana aproveita e dá uma cutucada aí nos padres, na religião e nos políticos. Ainda um outro pensamento da Suzana Herculano Rio: a atração pelo mesmo sexo
e a sensação de ter nascido do sexo errado não podem mais ser consideradas aberrações psicológicas ou frutos de criação errada pela família, escola ou sociedade em geral. São biologia pura. Então nós não temos nenhuma evidência científica de que seja o tipo de criação, a convivência com a família, a influência da cultura que estejam predispondo a essa orientação. É claro, minha gente, que cultura e educação na família tem tudo a ver com as nossas opções éticas. O que nós vamos fazer com a nossa sexualidade. Mas isso seja homo ou heterossexual. Mas com a questão da orientação, não. Eu já vi pessoas no movimento espírita dizerem assim, mas se começar a falar sobre isso para as crianças, vai induzi-los à prática. Não vai induzi-los a coisa nenhuma. Não se cria uma condição de homossexualidade. Isso é definido intraútero. Então não vai ser a criação que ela for ter. Não vai ser o local onde ela vai viver que vai ter alguma influência na definição sexual. Na sua opção de assumir ou não, é outra história. Tá? Viver a sua homossexualidade é uma questão pessoal. A pessoa pode escolher ou não. Muitos homossexuais fazem a opção por um casamento hétero. Alguns até dão certo, outros não dão, refazem depois. Isso é uma escolha. Isso tem a ver com a criação. Isso tem a ver com a cultura. Mas a orientação em si mesma não tem nenhuma relação, nem com a educação, nem com a cultura, conforme a Suzana Herculano Russell nos reporta aí. Mas o que permite aos neurocientistas afirmarem isso com tanta convicção? Que evidências os neurocientistas têm de que a homossexualidade tem uma profunda base biológica, ou seja, está no cérebro, é fisiológica e não cultural, ou seja, não resultado da educação e da cultura. Vamos ver as principais evidências. Primeiro, no campo da zoologia, a homossexualidade não é exclusiva dos humanos, pois já foi identificada em 450 espécies animais. Quem estudou isso foi um biólogo canadense. Durante mais de 30 anos ele estudou a homossexualidade animal, principalmente aves e mamíferos. Ele registrou nas pesquisas dele 450 espécies onde existe seres, animais, sejam machos ou fêmeas, que têm orientação homossexual. São atraídos por pessoas do mesmo gênero. Aqui a gente coloca em xeque aquela crítica de que a homossexualidade não é natural. O que é uma coisa natural? Natural é aquilo que o homem já encontra pronto. É diferente de cultura e civilização, que é aquilo que o homem cria. A cultura, a civilização, é o que nós fazemos. Natural é o que está na natureza, é o que o homem encontra pronto. Foi o homem que criou homossexualidade em animais? Não. Então isso está na natureza, isso é natural. Então não é correto dizer que a homossexualidade não é natural, porque ela está na natureza, é encontrada entre os animais, não é um construto humano, não é invenção do homem. Então isso é uma forte evidência de que é algo biológico e não construído pela sociedade. Frederico Whitman, esse é um sociólogo que estudou isso também durante muitos anos, da Universidade do Arizona. Ele entrevistou homossexuais de vários continentes, mais de 20 países, e ele chegou a algumas conclusões. A homossexualidade é universal, surgindo em todas as sociedades. A porcentagem parece ser a mesma, em torno de 5% das pessoas. Alguns estudos chegam a 10%. Então seria de 5% a 10% da população de qualquer país está presente a orientação homossexual. Isso é uma forte evidência de que ela é biológica e não cultural. Porque quando um traço humano é resultado da cultura, a frequência dele é muito diferente em culturas diferentes. Tá certo? Um traço humano que é resultado da criação, ele tem uma frequência diferente no Brasil e no Irã, porque lá são criados de forma diferente. Quando um traço humano tem a mesma frequência em qualquer país, significa que ele não é resultado da cultura daquele país. Ele é biológico, está no cérebro, é definido intraútero.
É interessante notar que há uns anos atrás, quando o presidente do Irã, aquele antigo presidente do Irã, foi numa reunião na ONU, fizeram algumas perguntas para ele, perguntaram sobre homossexualidade, e ele disse que no Irã não havia homossexuais. Só que ele esqueceu de uma coisa chamada rede social. Imediatamente no mundo inteiro, homossexuais iranianos começaram a dizer, mas e a gente aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Ele fez um papel de burro, na verdade, porque cometeu um absurdo, tanto do ponto de vista científico, como do ponto de vista religioso, mostrando que, na verdade, ela existe. Em alguns países, ela se revela mais do que em outros. É diferente. As normas sociais nem impedem, nem facilitam o surgimento da orientação sexual. A repressão apenas reduz o manifestar-se de uma orientação, não sua existência. É óbvio que na capital do Irã não se vai ver dois rapazinhos de mãos dadas, nem duas moças de mãos dadas que serão apedrejados. Mas não significa que eles não existam. Então, a homossexualidade é mais evidenciada em países mais liberais e mais oculta, mais escondida em países mais conservadores. Mas ela existe igualmente. Há uns anos atrás, quando surgiu a ideia de adoção de crianças por casais homossexuais, a grande questão levantada era essa. Mas será que esses filhos não serão induzidos à homossexualidade? Só que o raciocínio é tão absurdo, porque um casal hétero não tem um filho homo. Por que um casal homo teria que ter filho homo? E a experiência mostrou nada disso. As crianças educadas, criadas por casais homossexuais, são homo ou hétero com a mesma prevalência do que aquelas criadas por casais heterossexuais. Então são dados que o tempo foi nos mostrando que vem reforçar esse conceito da neurociência e aqui da sociologia. Simon Levy é um grande neurocientista inglês, de Harvard. Ele resolveu estudar cérebro, necrópsia, de indivíduos hétero e homossexuais para ver se tinha diferença no cérebro. Encontrou. Pesquisa envolvendo tecido cerebral de 41 indivíduos identificou diferença nessa região do hipotálamo, núcleo intersticial do hipotálamo anterior de 3. O hipotálamo é uma região do cérebro que controla várias coisas, inclusive a sexualidade. Há um conjunto de neurônios do hipotálamo que recebe esse nome aí, núcleo intersticial do hipotálamo anterior 3. O Simon notou que nos homossexuais, ele estudou aqui, do gênero masculino, nos homossexuais, essa região tem um tamanho diferente do que nos heterossexuais, mostrando uma correlação biológica, cerebral, física, confirmando os estudos da neurociência. Ele só estudou homens, mas outros depois foram estudar mulheres. E é interessante, porque se sabe, voltando à questão dos animais, que 10% dos carneiros machos são atraídos sexualmente por carneiros machos. E quando se estuda o cérebro desses carneiros, eles possuem diferença do cérebro dos carneiros heterossexuais. Então, uma correlação animal e que vem se identificar aqui. Esse Dick François é um grande neurobiólogo holandês. Esse artigo de 2007 é um dos mais importantes hoje, é citado por muitos autores. O cérebro de homossexuais masculinos apresenta exatamente o mesmo padrão biológico do cérebro de mulheres heterossexuais. Paralelamente, o cérebro de homossexuais femininas apresenta exatamente o mesmo padrão biológico do cérebro de homos heterossexuais. Não é o cérebro todo. É essa região do hipotálamo. Porque a gente tem que entender a diferença aí de homossexualidade para transexualidade. O transexual, o cérebro todo é diferente. O transexual feminino é um homem que pensa como mulher, sente como mulher. Ele é mulher. Só nasceu com XY, mas é mulher. Diferente do homossexual. O homossexual, a cabeça dele não é toda do outro sexo. É só a questão da orientação. Se você conversa com um homossexual masculino, ele não quer ser uma mulher. Ele não quer se vestir como mulher. Ele não quer fazer cirurgia de troca de sexo. A questão é só a orientação. É só o desejo. Diferente do transexual, que é a cabeça toda. É o jeito de pensar, a diferença das inteligências, do sentimento. Tá certo? É uma condição diferente. Os trans, via de regra, se sentem como do outro sexo.
quer extrair o seio, não é? Quer extrair o pênis, quer tentar colocar um pênis artificial, tomar hormônio, é diferente do trans, do hétero. Então, nesses casos aqui, ele está se referindo à homossexualidade, então é aquela região do cérebro. Mas aí a gente se pergunta, e os neurocientistas se perguntaram, por quê? O que é que aconteceu com esse feto durante essa gravidez que fez com que esse indivíduo tivesse essa região do cérebro diferente no que se refere à orientação homossexual? Esse mesmo autor, ainda nesse artigo, ele examina isso. A neurociência tenta explicar por que isso acontece. A explicação é a seguinte: o que vai determinar biologicamente a orientação sexual é a exposição do hipotálamo fetal aos níveis do hormônio testosterona. Alterações nos níveis de testosterona que ocorrerem na fase intraútero irão determinar alterações morfológicas e funcionais do hipotálamo, as quais irão predispor o recém-nascido a uma determinada orientação sexual. Não é difícil, olha só. Nós temos cromossomos responsáveis pelas características sexuais. As mulheres têm um cromossomo X e outro X. Os homens têm um cromossomo X e um cromossomo Y. Tá certo? No comecinho da gravidez, lá nas primeiras semanas, o feto que tem XX não vai produzir testosterona. A testosterona é um hormônio masculino. A testosterona é produzida pelo cromossomo Y. Então, se aquele feto é XY, em determinado momento, antes da 8ª, 12ª semana, esse cromossomo Y começa a fazer com que o feto produza testosterona. Ele é homem. Essa testosterona vai fazer com que ele se desenvolva como homem. Vai vir o testículo, o pênis, as características que vão dar a masculinidade para ele. Se ele não tem o cromossomo Y, não vai ter testosterona. Então, esses órgãos sexuais, no iniciozinho da gravidez, vão evoluir como mulher. Vai formar ovário, útero, vagina. Se não tiver o cromossomo Y, se não tiver testosterona, evolui para mulher. Tá certo? Por isso que as mulheres são poderosas. Vai evoluir para mulher. Elas comandam. Se tiver o Y, fabrica testosterona. Aí dá o contrário. Aí esse feto vai evoluir para homem. Isso no comecinho da gravidez. Isso define o gênero. Homem e mulher. Mas não define o desejo. A orientação. Isso vai ser definido no final da gravidez. Quando esse hormônio testosterona vai agir no cérebro, não naquelas células que vão evoluir para testículo ou ovário. Vai agir no cérebro. No final da gravidez, esse hormônio vai agir no hipotálamo e vai dizer se ele vai sentir atração sexual por homem ou por mulher. Ora, se ele é XX, não tem testosterona, evoluiu para mulher, continua sem testosterona. Lá no final, o que vai acontecer? O hipotálamo vai ser um hipotálamo de mulher. Vai sentir atração por homem. Tá certo? Se ele é XY, no comecinho, começou a testosterona, gênero masculino definido, continua essa testosterona, no final da gravidez, ela age no hipotálamo, é homem, vai sentir atração por mulher. Mas, por um motivo que não se sabe, às vezes acontece que no final, que não deveria ter testosterona, ela aparece. Ou deveria ter, ela não surge. Então, a morfologia não se identifica com a psicologia. Evoluiu para um gênero, mas o desejo ficou para o outro. Então, é a exposição do cérebro, no final da gravidez, a testosterona que determina isso. A ciência não sabe por que a testosterona que deveria aparecer não apareceu, ou não agiu. Às vezes tinha, mas não agiu. Ou a testosterona que não deveria ter apareceu e agiu. A ciência para aí. E aí a gente vai cutucar então com a nossa sonda de investigação espírita. O espiritismo parece confirmar a ciência no que se refere a esses conceitos definidos agora.
E eu trouxe aqui duas informações espirituais que são muito importantes, pelo Chico e pelo Divaldo. Essa do Chico e de Emmanuel está no livro Lições de Sabedoria. Esse livro, gente, é extraordinário. Esse livro é uma coletânea de entrevistas que o Chico deu durante mais de 20 anos para o jornal Foro Espírita. Está disponível em PDF. A doutora Marlene Nobre coletou todas essas entrevistas e esse livro reproduz. Por volta de 1982, eles perguntaram a Emmanuel essa questão. Olha o que ele disse, 82. Está falando de homossexualidade. Em minhas noções de dignidade do espírito, não consigo entender por que razão esse ou aquele preconceito social impedirá certo número de pessoas de trabalhar e de serem úteis à vida comunitária, unicamente pelo fato de haverem trazido do berço, eu me grifei, trazido do berço características psicológicas ou fisiológicas diferentes da mãe. A gente já tinha lido isso aqui. Tinha. Mas por que a gente não percebeu? O Emmanuel já estava falando em 82, trazido do berço. Nasceu com isso. Essas características são psicológicas, são fisiológicas, biológicas, está no cérebro. Nascido, não é escolha, não é fruto da criação errada, não é opção, não é desvio, não é pecado. Nasceu com isso, é biológico. E Joana de Ângeles, já no livro mais recente, Contos com a Paz e Saúde, esse livro de 2007. O fato de alguém amar outrem do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio da personalidade, podendo também ser considerado como uma certa predisposição fisiológica. Então, na leitura que eu faço, nós encontramos na literatura espírita, sim, informações fidedignas de que a neurociência parece ter razão, de que a questão é realmente biológica, definida intraútero e que já se nasce com ela. A ciência então tenta explicar a coisa com a mudança de testosterona, mas nós espíritas sabemos que o espírito é senhor da genética. Quando a ciência diz que a coisa é biológica, a gente diz sim, mas põe uma vírgula. Mas vamos ver o que é que o espírito tem a ver com essa biologia. Porque nós sabemos que quem constrói o cérebro, quem é? É o dono dele. Quando da seleção dos gametas, da seleção dos genes, da formação do cérebro, lá está o espírito reencarnado, já trazendo as suas predisposições, as suas necessidades, as suas dificuldades. Então, quando a gente diz e afirma que a homossexualidade é biológica, nós estamos fazendo uma afirmação consentânea com a ciência. Mas a gente tem que pôr vírgula, embora nós espíritas sabamos que o espírito é senhor da genética e que as alterações biológicas são definidas pelo espírito. E o que é então que a doutrina espírita vai nos dizer a respeito dessa condição? Por que é que esse cérebro, naquele momento ainda intraútero, sofre essas alterações, dando origem à homossexualidade em 5 a 10% das pessoas? A gente só tem uma abordagem kardeciana sobre isso, mas não precisava mais. É uma só, mas é decisiva. Está no texto da Revista Espírita, de janeiro de 1866. O texto é grande, depois se vocês quiserem ler, o texto se chama As Mulheres Têm Alma. Ela diz que tem sim, mas não é essa o mais importante. O mais importante são os outros comentários que ele vai dizer depois. Esse artigo é muito rico, vocês deviam ler. Nesse trecho, marco final, ele diz assim: mudando de sexo, poderá o espírito, em sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes, notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Ana Kardec era extraordinária. Olha só, anomalias aparentes. Aparenta ser anormal. Aparenta ser, mas só aparência. Não tem nada de anomalia. E ele vai dizer então que isso se deve à mudança de sexo. Na verdade, a gente sabe, isso é básico, que o espírito em si mesmo não tem polaridade sexual. O espírito é a sexualidade. Na sua evolução, em trânsito pelas diferentes polaridades, ele adquire uma masculinidade ou uma feminilidade transitória.
como reflexo das experiências que ele está vivendo. Enquanto o espírito está vivendo como homem, várias encarnações como homem, ele adquire uma cabeça de homem, uma psicologia de homem, ele pensa como homem. Quando ele está vivendo experiências como mulher, várias encarnações como mulher, ele desenvolve uma cabeça de mulher. Ele pensa como mulher, mesmo desencarnado. Ele vai assumir uma forma de mulher, porque a cabeça dele é de mulher. Ele adquiriu essas características que não são dele. Ele adquiriu essas características nas experiências reencarnatórias. Mas vai chegar um momento em que ele precisa virar isso. Porque se ele reencarnar só como homem, ele só vai saber o que sabem os homens. Está no livro dos Espíritos, não é isso? Questões 200, 201, 202. Se ele reencarnar só como mulher, ele não vai aprender o que aprendem as mulheres. Porque por mais que a gente tente não ser discriminatório, isso aqui não é uma questão de discriminação, são condições diferentes. A própria fisiologia, os hormônios são diferentes. Há estudos mostrando, há tipos de inteligência que são mais afeitas ao homem, há tipos de inteligência que são mais afeitos à mulher. Há sensibilidades e emoções que são melhor trabalhadas pela mulher e outras melhor trabalhadas pelo homem. Então o espírito necessita viver experiências diferentes. Como homem vai poder desenvolver certos traços de sua personalidade. Como mulher vai desenvolver outros traços. Está mudando. Está mudando. A gente sabe que está. Hoje a gente tem homem cuidando de casa, né? Que cuida dos filhos. A gente tem mulher hoje que até é presidente da República. A coisa está mudando. Mas nunca será absolutamente igual. Porque se sabe, nunca o homem vai poder amamentar um filho ou gerar. É isso? Ou gestá-lo. Então algumas coisas sempre vão ser diferentes, porque a biologia não permite que as funções sejam as mesmas. Então nós precisamos viver essas diferentes possibilidades. Eu acho que a diferença talvez seja de uma geração para cá. Os homens estão assumindo um papel que era das mulheres, e as mulheres assumindo um papel, talvez seja da geração do meu pai para mim. Eu me lembro do meu pai, por exemplo. Meu pai não entrava na cozinha nem para tomar um café. Cozinha era função da mulher. Nunca meu pai trocaria uma fralda em filho. Meu pai começou a fazer um café e arrumar uma cozinha já velhinho, já aposentado, já na geração que não era dele. No final, meu pai ficou até enjoado, não deixava nada sujo, adquiriu uma habilidade das mulheres, né? Que gosta de cozinha suja, né? Nem todas, algumas vão deixando acumular, tudo. Da minha geração já foi a geração da mudança. Eu adquiri 2 hernias de disco, trocando fralda de criança. E ai de mim se não arrumar a cozinha no lanche da tarde. Ai de mim se não arrumar. Mas não era assim, na verdade. Então o espírito precisava fazer essas mudanças. Ora, num determinado momento da troca, esse espírito tem uma psicologia que ele adquiriu, mas a anatomia é outra. Então ele pode imprimir no cérebro, a sua psicologia, pode imprimir naquele sexo uns núcleos hipotalâmicos diferentes, pode levar à exposição de testosterona diferente, porque a sua psicologia é muito forte. Embora ele esteja num corpo XX e o seu gênero seja mulher, a cabeça desse espírito é de homem. Então, essa cabeça de um espírito de homem pode imprimir no hipotálamo essa alteração que a neurociência descobre. Ou o contrário. Então, tudo parece indicar que a causa espírita da homossexualidade é a reencarnação, a troca de sexo. Espíritos que vinham vivendo uma polaridade e passam para outra. Ao fazer o trânsito, eles podem imprimir no cérebro essas alterações que a neurociência está hoje identificando. Trouxe aqui um autor encarnado, hoje já desencarnado, o Hernando Guimarães Andrade, que foi talvez o maior estudioso do espiritismo científico. Hernani, no livro Você é a Reencarnação, diz assim: a leitura de diversas obras versando sobre a reencarnação e suas pesquisas científicas consolidou ainda mais a nossa crença de que talvez a reencarnação fosse uma das causas da homossexualidade, se não a única. Se não a única. Então, o Hernani achava que realmente a orientação homossexual tinha a ver com a troca de sexo, de um espírito que vinha vivendo uma polaridade e passa a viver outra. O principal estudioso dessa área no mundo, que era o professor da Universidade de Duke, Ian Stevenson, ele pesquisou mais de 1000 casos de pessoas que se lembraram
da última encarnação. E ele sempre fazia essa pergunta, óbvio. Bom, na última encarnação, você era do mesmo gênero sexual que hoje? Você era homem ou era mulher? Tá certo? Então ele tinha como fazer uma correlação para verificar se a homossexualidade realmente estaria relacionada à troca de sexo. Quando o Stevenson veio ao Brasil, eles fizeram a ele essa pergunta aqui, ó. Qual a porcentagem de casos que sugerem troca de sexo assinalada em sua coleção de casos? 5%. O que é 5%? 5% é a prevalência encontrada pelo sociólogo. Acha que existe correlação entre homossexualidade e troca de sexo? Sim. Então a gente tem a posição kardeciana, temos a posição de um grande estudioso espírita brasileiro e temos a posição do maior estudioso de reencarnação no mundo, Torin Stevenson, hoje já desencarnado. Por que essa troca se dará? Uma ideia a gente já começou a ter, necessidades evolutivas. Mas será só isso? Sabendo que o espírito, inserido numa condição de homossexualidade, lamentavelmente, vai sofrer preconceito, vai sofrer exclusão, às vezes, muitas vezes, um processo de autoexclusão, de não aceitação da condição, com transtornos psicológicos sérios envolvendo. Porque mesmo assim, muitos espíritos aceitam isso, concordam com isso, ou são levados a isso, né? Então, qual seria o motivo da troca de sexo que poderia levar à condição de homossexualidade? Em Sexo e Destino, André Luiz coloca duas situações, olhem só. Inúmeros espíritos reencarnam em condições inversivas, seja no domínio de lides expiatórias ou em obediência a tarefas específicas. Então André, didaticamente, classifica para a gente uma homossexualidade que é expiatória, não foi pedida, que o indivíduo foi inserido nela relacionado a problemas kármicos, a uso equivocado do sexo. Então a homossexualidade, que muitas vezes será atormentada, que é expiatória. Mas existe uma outra condição de uma homossexualidade que não tem nada a ver com lei de causa e efeito. Que não é expiatória, mas que ela é evolutiva. É uma necessidade de crescimento. Ele usa a palavra tarefas específicas. Naquela encarnação, o espírito precisava viver aquele gênero. E como a sua psicologia era outra, naturalmente ele estaria encaminhado para a orientação homossexual. Por uma necessidade dele ou do meio onde ele está inserido. Joana de Ângeles volta a falar isso também, aqui no livro Adolescências e Vida. Olha só. O espírito progride viajando através de ambas as polaridades, masculina e feminina, facultando que, na mudança de uma para a outra, por necessidade de progresso, as marcas da existência anterior fixem-se na constituição atual, sem nenhum caráter de natureza kármica punitiva. Então vamos começar a tirar da nossa cabeça: o homossexual é alguém que fez bobagem e está espiando. Até pode ser, mas não é regra. Não é sempre. Não é sempre assim. Há indivíduos vivendo a orientação homossexual, que são almas nobres, desenvolvendo trabalhos notáveis na área da mediunidade, na área da pesquisa científica, na área da filantropia, pessoas de bem, respeitadas. Porque nós espíritas, talvez pelo próprio pessimismo natural do nosso atraso, a gente sempre tende a colocar a coisa para o lado ruim. Uma senhora que tem 3 filhos com deficiência, a gente logo imagina como ela pecou. Será que ela não podia estar vivendo isso por amor? Será que esses filhos não foi uma opção dela de ajudar aqueles espíritos que amam? A gente sempre carrega para o lado da dor, não é? Talvez porque seja a nossa grande necessidade. As leis de causa e efeito não é só sofrimento, é crescimento pelo amor. Então a condição de homossexualidade em determinado espírito pode não ter nada a ver com lei de causa e efeito. Mas pode ter sim. Há situações sim. Leon Denis, lá no Problema do Ser, coloca essa situação. Olha só o que ele escreve. A mudança de sexo poderia ser considerada como um ato imposto pela lei de justiça e reparação num único caso, o qual se dá quando maus tratos ou graves danos infligidos a pessoas de um sexo atraem para este mesmo sexo os espíritos responsáveis. Então, espíritos reencarnando como homem,
usando a sua masculinidade para destruir lares, se comprometendo afetivamente, desrespeitando corações afins, usando o sexo apenas para o próprio prazer, desconsiderando o sentimento dos outros. Esse homem pode ser levado a uma reencarnação no gênero feminino, para que através da inadaptação àquele corpo ele seja convocado à sublimação das próprias emoções. Por contrário, um espírito vem reencarnando como mulher e usando o seu corpo para iludir, para enganar, para destruir lares, para corromper os costumes, desrespeitando corações sinceros, pode ser inserido no gênero oposto, exatamente para que venha a se educar. Talvez esses casos sejam aqueles casos de homossexualidade, de pessoas atormentadas, uns caminham para o suicídio, para a delinquência, vê-se uma revolta tremenda, uma absurda inadaptação, e já condições de homossexualidade, em que o indivíduo se dá bem, vive bem, até estrutura um relacionamento a dois estável, e convive bem com essa condição. Talvez seja a primeira situação, embora isso não seja uma regra, a gente pode até encontrar situações diferentes. Visto isso, a gente não pode deixar de falar um pouquinho sobre a questão da prática sexual dos homoafetivos. Porque até uns anos atrás, eu mesmo já dei aula sobre isso, do qual me envergonho, e o problema é que está na internet. A internet é um problema. Outro dia eu mesmo achei um estudo meu lá, falei, meu Deus, como é que a gente tira isso? Não sei como é que tira. Não sei quem colocou, não sei como é que tira, né? Tá lá. A gente dizia o quê? Nos cursos de atendimento fraterno que a gente dava, na casa espírita. Você atender um homossexual no centro, tem que dizer para ele que ele tem que sublimar a sexualidade. Ele só vai resolver esse problema. Só vai resolver esse problema se ele se abster do sexo de periferia. Jorge André escreveu isso, Forças Sexuais da Alma, e a gente reproduziu. Fomos na canoa furada do Jorge André. Grande figura. Mas nós fomos nessa canoa furada. E hoje? O que é que hoje a gente vai dizer para uma pessoa que vive essa condição na sua vida? Eu trouxe aqui alguns pensamentos. Vamos lá. Emmanuel em Vida e Sexo. Emmanuel em Vida e Sexo tem um capítulo sobre homossexualidade. À frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência, nos domínios do sexo e do amor, são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. O recado de Emmanuel é de que, à frente da lei de causa e efeito, os erros e acertos de qualquer irmão, seja hétero ou homo, são analisados pela mesma lei. Emmanuel manda dizer que não existe uma regra de conduta para o hétero. O hétero pode, o hétero deve, o hétero é certo. E uma regra de conduta para o homo não pode, o homem não é certo. É isso que ele está dizendo aqui. Os atos da vida afetiva cometidos tanto pelo hétero como para o homem, são julgados pela mesma lei. Então, o que é certo para um, é certo para o outro. O que é que a gente pede a um heterossexual, minha gente, na vida afetiva? Respeito ao outro, disciplina das emoções, consideração pelo parceiro, lealdade. O que é que nós vamos pedir ao homem? Respeito ao outro, comprometimento nas relações, lealdade, disciplina. É o mesmo. É o mesmo gabarito. André Luiz é ainda mais explícito e ainda puxa a sardinha do lado dos homens, olha só. Em Sexo e Destino, as faltas cometidas pelas pessoas de psiquismo julgado anormal são examinadas pelo mesmo critério aplicado às culpas de pessoas tidas por normais. Notando-se ainda que, em muitos casos, os desatinos das pessoas supostas normais são consideravelmente agravados, por menos justificáveis, perante acomodações e primazias que usufruem no clima estável da maioria. Perceberam o que ele está dizendo? Porque para o hétero tudo pode. A sociedade o estimula, não é? O rapaz que deixa a namorada em casa e sai com uma outra garota, os pais acham ótimo, meu filho é o máximo, não é? Não é assim? Então, ao hétero tudo vale, tudo é possível. Então ele desfruta o clima confortável da maioria. Para o homo, tudo é pouca vergonha. Não é isso?
Para o homem, tudo que ele faz é pouca vergonha. Ele já está inserido numa minoria discriminada, não é? Que o acua. Então André vai dizer que o critério é o mesmo. Então, os erros cometidos pelos héteros na vida afetiva são julgados pela lei da mesma forma que os erros cometidos pelos homossexuais. Divaldo Franco, numa entrevista em 2014, está no YouTube, diz o seguinte: Divaldo disse isso com quase 90 anos. Se fosse um rapazinho de mocidade espírita falar, a gente podia... Não, Divaldo. Ser homossexual, amar alguém do mesmo sexo, é um fenômeno perfeitamente normal. O conúbio físico com essa pessoa é uma opção pessoal. Não consideramos tal conduta como de natureza reprochável. Divaldo Franco, a maior figura do movimento espírita do Brasil, que vai dizer que não tem que se reprovar. Se ele vai assumir a condição, é problema dele. Se ele vai assumir, se ele quer viver uma relação homossexual, é problema dele. De ninguém, é dele. E que isso não é reprovado, isso não deve ser reprovado, isso não é anormal. Vocês podem ter acesso a essa entrevista, digamos isso aí, no YouTube. Chico já em 71, Chico foi um profeta, né? Já em 71, no Pinga Fogo colocou assim: aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual da humanidade sofrerá no futuro revisões muito grandes. Em 71, ele estava dizendo, no futuro, o comportamento sexual da humanidade vai sofrer revisões. O futuro é hoje. Hoje é o futuro. São as revisões que a gente está mudando. Chico, ele não quis dizer que revisões eram essas naquela época, porque não tinha clima. Mas ele disse que nós veríamos mudanças. São essas mudanças. E vai tanger na questão do respeito. Agora, a gente precisa ter cuidado com essa questão de respeito. Porque muitas vezes respeito para nós é uma atitude de superioridade. Igual tolerância. Eu tolero você. Ó, eu estou lá em cima, você está lá embaixo. Não, mas eu tolero você. Muitas vezes o respeito, o indivíduo se coloca no grande altar e age como se estivesse fazendo caridade. Eu respeito você, homossexual. Eu te respeito. Respeito não é isso. Essa posição é tão lamentável como a outra. Respeitar é ver com naturalidade. É ver com leveza. É não dar importância a isso. Minha gente, do ponto de vista espiritual, não tem nenhuma importância se a pessoa é hétero ou homem. O importante é o que ela faz da vida dela. O importante são seus valores morais, a sua inteligência, a sua criatividade, a sua capacidade de amar, de realizar. Isso que conta. Nós temos que pôr leveza nesse assunto. Tirar essa carga emotiva, tirar esse peso, respeitar isso. Ver com naturalidade. Isso não é importante. Isso não é significativo. Isso não deve contar. Isso não deve ser considerado. Porque um respeito que não for assim, não é respeito. E a gente vê muitas pessoas dizerem isso. Não, respeito. Respeito sim, cada um na sua, tudo bem, mas quando surge a piadinha no jornal, o personagem ridículo na TV, ou numa conversa com amigos, ele participa do deboche, como qualquer outro. Respeito esse. Um respeito que faz piada, um respeito que ironiza. Na ironia está o preconceito. Na ironia está o desrespeito. Ou pessoas que dizem assim, não, por mim tudo bem, eu aceito. Desde que não seja na família dela. Desde que não seja próximo dele. Porque quando a coisa é próxima, aponta o dedo, vira as costas, fecha a porta, faz um banco, serve o diabo, como se a orientação sexual fosse mais importante do que a fé. Quando aquelas pessoas que têm que ser os primeiros a ver com a naturalidade, não dar importância, acolher e apoiar, muitas vezes são os primeiros a criar os maiores problemas. E a gente vê indivíduos homossexuais encontrando apoio em amigos, quando a própria família, que tinha que ser o primeiro a estar junto, a ver com leveza, a não dar importância, são muitas vezes os primeiros a colocar esse peso. Outro comentário extremamente preconceituoso, e já ouvi de expositor espírita. Não, mas o problema é que os homossexuais são promíscuos. Os homossexuais são viciados em sexo. Os homossexuais só pensam em sexo.
E a gente pede às pessoas que dizem isso, que nos citem um único estudo, um só, na área da psicologia, da sociologia e da neurociência que comprove isso. Não existe, gente. Isso é uma visão preconceituosa. Pelo fato de alguns homossexuais terem um comportamento corrompido, jamais nós podemos generalizar e dizer que toda a orientação homossexual caminha dessa forma. Mesmo porque toda generalização é preconceituosa em si mesmo. E cá entre nós, os heterossexuais são padrão de conduta sexual. Crimes passionais, em sua maioria, criados por quem? Hétero. Estupro, em sua maioria, criado por hétero. Indivíduos que abandonam a família com filhos pequenos para viver uma aventura sexual, em sua maioria, hétero. E vem dizer que os homens é que são corrompidos. Ou então tem aquele respeito assim: não, por mim tudo bem, eu respeito, desde que não afrontem a sociedade. Sabe o que é afrontar a sociedade para essas pessoas? Caminhar de mãozinhas dadas ou trocar carícias de forma respeitosa. Olha a homofobia aí. Porque se é um casalzinho hétero que troca carícias, a gente suspira e diz: como é lindo o amor. Se é um casalzinho homo, afronta a sociedade ali, afronta a sociedade. Minha gente, afrontar a sociedade é matar, é roubar, é estuprar, é aceitar propina, é atravessar com o semáforo vermelho, é parar o carro onde não pode. Afrontar a sociedade é lesar alguém, é prejudicar alguém. Trocar carícias de forma respeitosa, andar de mãozinha dada, não é afrontar a sociedade. E já estamos concluindo. Livro dos Espíritos 9:3-9. Não podemos esquecer que é o Espírito quem ama. Não é. E concluo aqui com o exemplo que eu extraí da imprensa. Dor e John estão juntos há 61 anos. Se conheceram na juventude. John era professor de música, Dor foi seu aluno, se tornou também professor de música, começaram uma relação homoafetiva estável há 61 anos. Vamos dar um intervalinho solicitado de 15 minutos para a participação de vocês, tá bom? Só que tenha pergunta a respeito do tema, vou fazer um pinga-fogo aqui, colocar o Ricardo em situação apertada aqui. Eu tenho uma pergunta que eu vou começar então. Ricardo, essas manifestações sociais, né, promovendo parada gay, parada LGBT, isso, ao que você atribui esses movimentos e como é que você acha que a gente pode encarar esses eventos? Eu acho que esses movimentos são movimentos de autoafirmação. Autoafirmação e também uma afirmação social. Então ali a gente vê muitas pessoas que estão como que dizendo para elas mesmas que elas querem ser inseridas, que elas precisam ser inseridas, o que elas têm não é anormal, e mandando esse recado para a sociedade. Eu acho que a gente tem que ver essas manifestações com a mesma naturalidade com que a gente vê a orientação homossexual. Não dá maior importância a isso. Ver com leveza e entender que isso é um momento em que a implantação desse respeito está se dando. É um pedido público de socorro, é um pedido público de ajuda, é um pedido público de reconhecimento da condição. A nossa sociedade, minha gente, é extremamente preconceituosa. Em vários aspectos. No que se refere à homossexualidade, a coisa talvez seja mais séria. Um homossexual é morto por dia no Brasil, em virtude da intolerância. Um por dia. 70% dos homossexuais contam relato que já foram vítimas de agressão física ou agressão psicológica.
A imprensa quase que semanalmente nos coloca em situações assim, de agressões, covardes. Recentemente na Bahia, um pai e um filho caminhavam pela praia abraçadinhos e rapazes os espancaram, né? Achando que era um casal homoafetivo. Então eu vejo que essas manifestações, esse pedido de socorro, essa necessidade de que a sociedade entenda, participe e aceite com naturalidade. Acho que a gente não deve dar muita importância a isso não. E nesses concursos que às vezes podem nos incomodar um pouco, achar que extrapola o que nós consideramos como bom senso, eu ainda entendo aí como é uma forma de manifestar a sua identidade, que a gente deve ver com leveza. Não quer participar, não participe. Mas deixe que os que gostam de participar, que participem. A gente não precisa aplaudir, estimular, mas não precisa também combater, criticar e condenar. Sabe? Isso vai passar. Eu acredito que é um processo de implantação dessa ideia, dessa cultura. Nós vamos vencer isso, a sociedade vai vencer isso. Eu tenho certeza que 20, 30, 40 anos no máximo, esses movimentos vão desaparecer, porque vão ser desnecessários. Nós vamos ver a coisa com tanta naturalidade que isso vai perder o sentido, vai ficar sem graça. Bom dia. Eu queria saber o seguinte, você falou no começo da canoa furada, né? E ainda existe no movimento espírita pessoas que ainda estão na canoa furada, ou isso já é mais uma postura generalizada? Essa nova canoa remendada? O Einstein dizia que é mais fácil você destruir um átomo, né, do que um preconceito. O fato da gente estar instruído não quer dizer que a gente está convencido, certo? Você pode ler uma coisa, você está esclarecido, mas no seu íntimo você não muda a emoção ligada àquela situação. No movimento espírita, das religiões, é a mais inclusiva que existe. Inclusive há estudos publicados, em 2015 foi feito um estudo publicado, ouvindo a opinião de várias religiões. Entre os espíritas, a questão de aceitação era maior que 60% entre os espíritas. O casamento gay, na época a questão foi casamento gay. Mais de 60% dos espíritas viam com naturalidade. Ainda existem alguns bolsões de resistência. Né? Quando eu fiz esse estudo no ID, dois companheiros de frente, né? Fundadores do ID, diretores do ID, mais velhos um pouquinho, disseram: Ricardo, olha, muito bom que você falou, muito bonito, mas aceitar eu não. E a gente respeita e tem tolerância também para com eles. Tá certo? A gente tem que ter tolerância também para com aquele que ainda não assimila a ideia. Porque a tolerância é um espírito de conviver com o diferente. Ele ainda não aceita. Tudo bem, vamos aguardar. Tem uma frase de Emmanuel, em Paulo Estevam, que ele diz assim: os grandes sentimentos não povoam a alma de uma só vez. Os grandes sentimentos têm que ser trabalhados pela gente. Certo? O sentimento de inclusão, ele é um grande sentimento. Então, as barreiras estão sendo paulatinamente vencidas. Eu penso que cada dia é um pouquinho melhor do que no dia anterior. Principalmente quando a gente faz esse trabalho. Há muitos anos, quando eu comecei a fazer esses estudos, conversando com a minha mãe tinha algumas dificuldades. Quando eu coloquei para ela: mãe, é assim, assim, assim. Ela virou para mim e disse: então a gente tem que aceitar. Se é assim, a gente tem que aceitar. Ou seja, convencida por evidências, por raciocínios. Então, devagarzinho, a gente está fazendo esse trabalho, outras pessoas estão fazendo, o Gibson, outras pessoas trabalhando isso aí. E nós vamos chegar lá, nós vamos chegar em pouco tempo aos quase 100%. Mas ainda tem algumas resistências. Tem uma... Eu gostaria de saber a respeito da conduta desse espírito que está vivendo essa situação. O que nos foi apresentado aqui, né, é como a sociedade deve acolher, principalmente como o espírito deve acolher, né, o homoafetivo. Como o homoafetivo ele deve se colocar, ou se ele está vivendo uma expiação, ou se é uma oportunidade, né, de progresso, que a expiação também, né, facilita o progresso, né, faculta o progresso. Como que o homoafetivo ele deve, à luz da doutrina espírita, conviver com esse desafio, com essa provação ou com essa expiação? Eu acho que o desafio é ser ético em qualquer circunstância.
Então, não rebater as agressões, não se permitir a humilhação, mas não agredir quando for agredido, se decidir por uma relação homoafetiva que seja respeitosa, entender a dificuldade, às vezes, dos pais no início. Então, a postura do homoafetivo, eu acho que deve ser a postura do cristão, de exercitar todos os valores morais nessa encarnação. Ele vai ser chamado a isso. Ele vai ser chamado a perdoar, vai ser chamado a ser paciente com alguém, vai ser chamado a ser corajoso em certas situações, vai ser chamado a ser ousado, às vezes, quando é preciso ser, e vai ser capaz de ser ético, trabalhando a sexualidade de uma forma respeitosa. Então, o convite, eu acho que é o convite para ser um cristão, em todos os sentidos. Não acreditar que as coisas estão resolvidas, não acreditar que todos vão aceitá-lo, não acreditar que o preconceito vai acabar de uma hora para outra, e viver isso com autenticidade, mas de uma forma generosa também. Eu digo muito isso para, às vezes, os jovens homoafetivos que vêm conversar comigo. Tenha carinho com seus pais, entenda a dificuldade dos seus pais. Eles foram criados em outro momento. Você não vai fazer o que eles estão querendo, mas tenha consideração, espere um pouco, vá devagar, converse devagarzinho, percebe? Esse é um exercício de vivência cristã, tá certo? Tinha uma lá atrás. Opa! Eu assisti uma palestra da Gretchen Matters e assim, a gente está falando da homoafetividade, mas tem sim a relação sexual. E ela fala que, por exemplo, a camada do intestino é muito menos espessa do que a outra camada que seria pela normal, né? E isso ela falou assim, 7 minutos. E ela falou que seria errado. Será que eu li uma versão dela? Entendeu? Porque aí ela falava que isso leva não só então, no caso do ou da gente, eu sou hétero, por exemplo, não seria uma boa coisa, porque isso chega a arrebentar a camada do intestino, levar isso ao coração até, dar umas dores, aí eu já não entendo. Isso eu achei muito esquisito e achei perigoso. Eu conheço a posição da Anete, ela se referiu ao coito anal. Isso. Ela não abordou a questão de hétero ou homossexualidade. Isso mesmo. Na condição de médica, ela falou dos riscos do coito anal. Isso é amplamente reconhecido, né? O coito anal, ele se acompanha de determinados riscos maiores do que o coito vaginal. O que, por si só, não é motivo para se excluir essa possibilidade de um casal que decide fazer esse tipo de relação. Há cuidados, medidas que devem ser tomadas por eles se a opção consentânea, uniforme e respeitosa delas for essa. Eu acho que isso é um argumento muito pequeno para você excluir uma vivência homossexual por esse motivo. Tomar os cuidados devidos. Mas, obviamente, que ele tem mais risco do que o sexo vaginal. A questão é apenas nesse sentido, né? Essa questão da intimidade do sexo entre o casal, eu acho que nós espíritas temos que nos preocupar mais com valores éticos. Eu acho que essa questão de normatizar o que é certo e errado, o que deve e o que não deve, eu acho que isso está muito fora daquilo que a doutrina espírita. A doutrina espírita é grande demais para a gente ficar preocupado com bobagens, com coisas que não têm a ver com o sentimento da pessoa. Nós temos que trabalhar é o respeito ao outro, é a ética. Né? O que um casal consentâneo, de forma respeitosa, faz na intimidade do seu lar, é da esfera deles, é uma questão puramente íntima, uma questão pessoal. Não acho que é dever, nem papel do Espiritismo, criar regra, não voltar ao judaísmo da época de Jesus. Tinha que tomar a refeição assim, lavar a mão assim. O Espiritismo é muito grande para que a gente se preocupe com isso, é a minha opinião. Aqui mais um. Eu vou aproveitar e perguntar um monte de coisa, tá? À medida que for me vindo na cabeça. O diretor aqui, o Eduardo, na hora que ele achar que você está falando demais, ele te fala. Bom, alguém está com uma dúvida e aí eu estou colocando a questão a seguinte. Você falou muito da troca, da mudança de sexo no espírito reencarnante, que pode ocasionar tudo isso. E quando há o bissexualismo,
a bissexualidade, o esculpuísmo aí, tá vendo? É uma tendência, né, que a gente vai tirar. Isso. E quando a bissexualidade? O que os autores acham que é um espírito que já vem vivendo experiências em ambas as polaridades. Ele já vem fazendo essa troca há algum tempo. E vamos raciocinar. Você imagina um espírito que está há 2000 anos encarnando como homem. Tá? 2000 anos. 20 encarnações como homem. Aí ele vem como mulher. Provavelmente vai ser a cabeça toda de mulher. Talvez caia numa situação de transexualidade. Tá certo? Numa encarnação seguinte, ele volta uma mulher. Essa psicologia já está um pouco diluída por aquela experiência como homem. Na seguinte, idem. Então, à medida que ele vai reafirmando as suas experiências no outro polo, a sua psicologia começa a adquirir um caráter mais eclético, mais amplo. E vai chegar um momento em que ele talvez seja capaz de, na sua experiência, ele trabalhar essas emoções de uma forma comum. Ele pode adquirir o prazer sexual e imprimir um cérebro que é capaz de sentir prazer pelas duas polaridades. Porque ele traz uma psicologia já meio mesclada. Então a gente acredita que seja mais ou menos isso que acontece. Então, na bissexualidade é um espírito que já viveu experiências em ambas as polaridades e ele é capaz de trabalhar isso de uma forma harmônica. Isso não é um problema para ele. Diferente do homossexual clássico, que só sente atração sexual por pessoas do mesmo sexo. Tá certo? Ele não se sente atraído ou do heterossexual clássico. No bissexual, então, a gente tem essa possibilidade aí. Talvez seja esse número de encarnações na troca que explica por que alguns homossexuais, por exemplo, têm mais trejeitos do outro sexo que outros. A gente pega, por exemplo, mulheres homossexuais que são muito femininas. Pega homens homossexuais que são másculos. E a gente se pergunta, mas por que, né? Quando tem outros, às vezes homossexuais masculinos que são bem efeminados e homossexuais femininas que são másculas. Existe esse perfil. Eu acho que isso talvez esteja relacionado ao número de encarnações desde a troca. Se a troca é muito recente, ele traz uma psicologia muito forte do outro sexo. Então os trejeitos serão todos do outro sexo. Se a troca já tem algumas encarnações, talvez já foi se perdendo essa psicologia. Vocês perceberam a coisa? Talvez seja isso que possa fazer a gente entender. Ou uma erraticidade muito longa. Ficou muitos anos no mundo dos espíritos. Porque a gente vai perdendo muita coisa da influência da matéria quando a gente vai para o além. Certo? Um espírito que fica 200 anos no mundo espiritual, ele conseguiu se libertar de muita coisa que ele adquiriu aqui na última encarnação. Inclusive a questão da droga, a questão do álcool, a questão da mula. André Luiz descreve o espírito com fome, mas o espírito não era para ter fome, o espírito precisa comer. Mas como é que o espírito tem fome? Porque está ligado ainda à influência da matéria. Ele não se libertou psiquicamente daquela encarnação em que ele precisou comer. Ele conviveu com um hipotálamo que ele pedia comida. Ele ficou 80 anos, precisa de comida. Ele morre, a cabeça dele continua, quer comida. Mas não precisa, mas ele quer. À medida que ele vai ficando no mundo espiritual, ele vai se libertando dessa influência, percebe? Então eu acho que um espírito que ficou 200 anos no mundo espiritual, ao reencarnar, ele tem essa questão da bissexualidade ou de vivenciar bem qualquer uma dos gêneros. Talvez possa ser uma explicação. Tem mais duas perguntas e a gente encerra. Três. Por que você está com essa pressa? Podemos? Pode, Então, ótimo. Então, hoje é domingo. Aqui, bom. Vamos pela ordem, então. Ele é primeiro. Depois ela, depois eu falo. Esses casos chegam em muitas famílias como uma bomba. Bem, a vaidade, o orgulho para preservar o registro social é a responsável maior, não se perdendo de vista a evolução geral. Como é que o senhor vê isso?
Muitos de nós estamos mentalmente vivendo numa época chamada Paleolítico. Paleolítico foi um período da nossa história, antes da descoberta da agricultura, dos animais. Nós éramos tribos nômades. Nós formávamos tribos de 30, 40 pessoas e vivíamos aí. A nossa tribo era a nossa defesa. A gente tinha que ser contra as outras tribos, porque nós lutávamos por espaço, por alimento, por água. Nessa época, nós vivemos mais de 100 mil anos desse período. Nós, espíritos encarnados na Terra, desenvolvemos uma psicologia tribal. O que é isso? O que é nosso é certo, o que é do outro é errado. Essa psicologia presente hoje em muitos de nós que leva a todo esse preconceito. Seja o sexismo, o racismo, a homofobia. Mentalmente, muitos de nós não saímos de lá ainda. É a minha tribo contra a outra, é a minha cor de pele contra a outra, é a minha condição social contra a outra, é a minha orientação sexual contra as outras. Então, a gente se libertar disso é complicadíssimo, porque existe um treinamento mental. Então eu acho que essa é uma das principais preocupações, o que os outros vão dizer. Mas por que eu estou tão preocupado com os outros? Porque os outros sempre foi a minha defesa. Os outros é a minha tribo, eles que me defendiam. Você imagina naquela época, o que era um indivíduo sozinho? Nada, hoje já não é, imagina naquela época. Então a gente era muito ligado à tribo. Essa questão que a gente precisa de ídolos, né? Você vê um jogador de futebol, lá você até morre pelo jogador de futebol. O jogador de futebol era o atleta que nos defendia, era o principal guerreiro daquela época. A gente até hoje já está achando. Quando morreu aquele Ayrton Senna, né? Um amigo falou para mim assim: agora eu estou sem ídolo. Eu falei: mas por que você precisa de ídolo? A gente precisa de ídolo porque a gente está mentalmente ligado numa época. O ídolo era o guerreiro mais forte da tribo. Era quem ia na frente. A gente não precisa. O Neymar, o nosso ídolo, não é? Então a gente ainda não se libertou mentalmente. E esse preconceito vem dessa época. A gente não vai resolver isso de uma hora para outra. Mas tem que começar. E o começo é esse. É entender que o sentimento de um ente querido, a vida de um ente querido, o bem-estar de um ente querido tem que ser mais importante que qualquer consideração social. É isso que eu acho que a gente tem que trabalhar. Eu vou pegar o gancho dela, falou sobre a questão da bissexualidade. E queria que você falasse para a gente um pouquinho a respeito da questão moral dessa prática, desse comportamento. Deixa eu complementar essa pergunta que vai dar, né? É o seguinte, eu trabalho na área que eu vejo a quantidade de jovens trocando no mesmo evento, na mesma festa, de parceiros a noite inteira. Então eu fico pensando assim, ali está mais uma questão moral do que todos aqueles com essa necessidade realmente de, não sei exatamente o termo que se fala, essa necessidade dos dois. É mais moral, é mais porque eles ficam assim, é normal, é bacana, assim você vai ser aceito. Esse é o pensamento, né? Que ele vai ser aceito e inserido, que aquilo é legal. Então eu não sei assim, até que ponto isso é moral e até que ponto é a necessidade da Essa é a questão que é importante quando a gente examina a sexualidade. Né? Isso não tem nada a ver com homossexualidade ou heterossexualidade. Isso é um comportamento do ser humano. Nós somos seres profundamente sexuais. Nosso cérebro foi construído pela evolução para ter prazer com o sexo. Vamos fazer com a comida. Por quê? Porque é o sexo que permite manutenção da espécie. É como alimentar. Tem que ser bom, tem que ser prazeroso. Porque senão ninguém vai buscar e aí a espécie desaparece. A evolução, do ponto de vista biológico, ela considera o quê? Ela conta sobrevivência e reprodução. Sobrevivência e reprodução. Para você sobreviver e reproduzir, você precisa de sexo. Então o cérebro nosso pede sexo. Ele é ativado muito facilmente pelos prazeres hedonistas. Por outro lado, a gente tem para trabalhar contra isso uma coisa chamada autocontrole, que já até é outra região do cérebro, é aqui, né? Isso aí é mais parte baixa do cérebro, é aqui. Então, só tem uma forma da gente controlar isso, é desenvolvendo o autocontrole. Todos nós temos problema na área sexual enquanto encarnados. Alguns levam isso nos espíritos porque não se libertam da influência da matéria. Todos nós entramos num corpo, tem um cérebro, excetuando os doentes, vão ter problema na área sexual. Chico disse isso. Isso está escrito.
Quem não tem problema na área sexual está doente. Quem não tem problema com o sexo está doente. Porque isso está ligado à nossa biologia. Nosso cérebro pede isso porque é necessário a reprodução. Se a gente não trabalha esse autocontrole, a gente acaba caindo na licenciosidade, na irresponsabilidade, com todos os problemas decorrentes disso. Né? Ferir pessoas amigas, ferir pessoas sinceras, contrair determinadas doenças, não ter uma autenticidade na vida afetiva, não se respeitar a si mesmo, não respeitar o seu corpo. Quer dizer, tudo isso está relacionado a gente permitir que esses impulsos primitivos tomem conta. Então, o que a gente tem que trabalhar nos nossos diálogos, nos nossos estudos, dentro da gente mesmo, é esse autocontrole. Eu sei que sentir isso é normal, mas eu não posso permitir que isso me domine, que isso controle as minhas ações, porque isso não é bom para mim. Tem uma entrevista do Dalai Lama no New York Times, mais de 80 anos. O Dalai Lama diz assim: quando eu vejo uma moça bonita, eu sinto desejo. E quando eu me dou conta disso, digo a mim mesmo: você é um monge. E o desejo desaparece. Elizabeth Montenaro, que foi uma companheira nossa de Leopoldina, ela era paraplégica. Uma pessoa de um vigor incrível, mas muito carente, natural que fosse. E ela dizia para mim assim, várias vezes ela me disse assim: Ricardo, vontade, desejo é algo que vem e passa. E se a gente não alimenta, passa mais rápido. Eu acho que isso que a gente tem que trabalhar com as pessoas, com os jovens. Você vai sentir, mas isso não é uma coisa boa para você. Respeite a você mesmo, construa uma relação sólida, tenha uma relação monogâmica, né? Troque carícias com esse seu parceiro, respeite essa relação, dignifique os seus afetos. Agora, cada um vai fazer o que a gente vai falar, o que ele decidir. A gente não pode viver pela sua escolha. A gente percebe nas gerações mais novas a busca da possibilidade. É simples assim. Eu quero saber, eu posso viver uma relação homoafetiva ou uma relação com parceiro do mesmo sexo. Você parece ser simples. Você descobrir, eu quero sim, eu vou viver assim e até me descobrir, me conhecer melhor dentro disso. Isso é fruto desses espíritos, são particularidades deles, experiências que trouxeram, ou isso também já é um fruto do contexto atual, social, que encontraram já dentro de uma sociedade onde você marcada por essa, vamos dizer, disputa pela aceitação, pelo reconhecimento, pela busca do respeito? Eu acho que você colocou mesmo a resposta. São as duas coisas, né? Tem o fator espiritual, o espírito que traz tudo isso, essas conquistas, essas dificuldades, e o meio que ele está inserido. A gente não tem dúvida de que a licenciosidade sexual, que aparentemente está maior hoje, tem a ver com a abertura dos costumes. Embora se fazia ocultamente no passado, o que se faz abertamente hoje, não é isso? Os donos de escravos, eles tinham relação com as mocinhas, com as escravas, e muitas vezes a esposa sabia, e isso havia donos de escravos que tinham filhos com 10, 11, 12 escravos. Quer dizer, era uma prática que existia naquele contexto. Hoje a gente está vivendo uma prática sexual já num contexto diferente, porque a cultura está mudando. Muitas coisas que antes não se aceitavam, hoje se aceitam. A mídia trabalha muito em cima disso, vender uma notícia, vender um produto, né? Isso, o sexo é responsável, essa coisa toda. Então o espírito traz as suas dificuldades. Chega num contexto que a libertinagem está mais ou menos liberada, então eu acho que ele tem mais dificuldade de viver o autocontrole. Mas se o espírito ele decide vivenciar isso de uma forma respeitosa, não há nada que vai fazer que o levar para o desequilíbrio, né? A gente lembra aquela questão do livro dos Espíritos, que é uma das mais importantes, né? A 845, do arrastamento irresistível, você deve se lembrar. Os Espíritos disseram, não há arrastamento irresistível. O homem sempre pode resistir ao mal quando lhe apraz. Quer dizer, por mais difícil que seja uma situação, o Espírito ele pode resistir a esse contexto. Mas, sem dúvida, que o meio exerce grandes influências. Eu penso o seguinte,
Nessa questão, vive uma relação homo aqui, depois decide viver uma relação hétero. Minha opinião é o seguinte: o que conta é a ética, é o respeito. Ética é não prejudicar o outro. Tá? Essa minha relação, eu estou lesando alguém, estou prejudicando alguém, o sentimento de alguém, estou desconsiderando alguém? Não. Então, a gente não tem que combater numa atitude humana que não prejudique outras pessoas. Uma ética para viver homo ou hétero. Isso. A questão toda é essa. É isso que a gente tem que considerar. Certo? Eu vi que a mãe não aceita o filho ser do jeito que é. E o pai, ele finge em aceitar para ver se a situação melhora. O lado da mãe, para ver se a mãe concorda de aceitar. Agora sim, se ele está falando, que está fingindo que está do lado, ou ele aceita ou ele não aceita. Eu acho assim, que para mim, se ele aceita, se ele está fingindo que está do lado, mas ele não está aceitando. Eu gostaria de saber se realmente ele tem que ajudar a mãe ou ele tem que falar para o filho, eu não aceito. Isso que eu queria saber. O ser humano é muito complicado. O ser humano tem muita coisa na cabeça. Tem muitas coisas que puxam para lá, que puxam para cá. A gente tem que considerar muitos elementos de uma família, né? Muitos sentimentos envolvidos. E cada pessoa consegue lidar de uma forma diferente. A gente tem que entender a história de vida dessa pessoa. Eu acho que não é legal a gente dizer você tem que ser assim, você tem que fazer assim. A gente tem que entender que cada um tem uma história de vida, tem uma história reencarnatória, tem as suas dificuldades. Algumas pessoas são mais corajosas, outras são mais tímidas. A gente tem que ter muito carinho com as pessoas nesse sentido. E entender que as coisas não são simples como parecem. A coisa não é como está no Evangelho. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. As coisas não são assim, no que se refere a comportamento. E as pessoas mudam. Então, às vezes, está tendo um comportamento assim agora, às vezes é o que é possível para ela fazer agora. Pode ser que daqui 2, 3 anos, ela já vai conseguir um pouquinho mais. No momento que ele está conseguindo fazer nesse contexto é esse. Vamos aguardar um pouquinho de paciência. Daqui a pouco, talvez, isso mude. E ele assuma uma postura mais autêntica, mais conciliatória. Entendeu? O senhor escreveu algum livro a respeito desse assunto? Tem algum livro que o senhor indica? Eu até trouxe aqui alguns exemplares. O nosso grupo lá no ID escreveu um livro chamado Que Somos Nós. Esse livro já é um livro que tem uns 2 anos, mas pode ser que alguém não tenha. Esse livro a gente estuda o espírito encarnado, né? O que acontece com a gente quando a gente encarna? Um dos capítulos é sobre essa questão de sexualidade. Eu trouxe poucos exemplares, se alguém não tem e quiser adquirir, eu trouxe. Um dos capítulos desse livro é sobre a questão da homossexualidade. Mas aborda outras coisas também, do espírito reencarnado, personalidade humana, etc. Esse é um livro que eu sugiro, que tem esse capítulo. E o livro do Gibson, o rosa e o azul, Além do rosa e do azul, do Gibson Bastos. É um livro também interessante que eu sugiro. Nós vamos adquirir um livro desse para a gente incluir no sorteio. Ah, tá. Então nós vamos fazer uns sorteios aqui e a gente vai quem tiver interesse depois, quanto que é? R$20. R$20. E a gente vai sortear alguns livros. Mas antes da gente encerrar, eu queria agradecer o Ricardo pela disponibilidade. Né? Ótimo. Agradece a Carla e os meninos lá por se privarem da sua companhia. Então nem aí, Edu. Pois é. Você ainda vai chegar lá. Com uns 20 anos você me fala. Tem seminário hoje não? Não, hoje não. Eu era pequenininho. E eu queria agradecer também o pessoal das outras casas que vieram aqui na manhã de hoje. Né? Tem o pessoal da FEAB, Associação Espírita Padre Antônio Vieira, do Grupo Jean, Ivon Costa, Aconchego de Maria, Garcia, Fé e Caridade, Maria de Nazaré, Amor e Luz, e acho que só, né?
A gente agradece, então. Nós vamos fazer o sorteio de alguns livros e espero que a gente possa voltar outras vezes, outros seminários, né? Quinta-feira é o dia da nossa reunião pública. Está todo mundo convidado. Quem nunca participou pode vir. Segunda-feira o dia de estudo do ESG e terça-feira o dia de estudo do Evangelho na Casa Espírita. Ricardo, fala um número aí. Vamos fazer primeiro. Tem um papelzinho. Tá de uma semana. Aqui, Agora você que saiu. fazer primeiro a prece da terça-feira. A gente precisa depois. Pode fazer a prece. Faz depois. Não, a gente faz a prece, a gente faz o sorteio primeiro e faz a prece. Ah, não, só fica. São quantos livros? 8. 21, amor. 3. Luciana Cardoso. Luciana Cardoso. E Luciano, vem lá do Ivon pegar livro aqui. Número 3. Solange Germani. Você me ajuda? Então? Ajuda o povo. Obras póstumas. 31. Quem já tiver o livro, gente, passa. Vamos fazer circular Kelly. os livros, hein? Kelly. Kelly. 59. 59, não? Não. 33. Nilza Ramos. A Gênesis. Mas eu posso pedir para o doutor tirar de novo, porque eu já tenho esse. Então. Vamos lá. Coloca. Até a Kelly também. Kelly também. Não tem outro para dar para ela? Coloca esse por esses. Não Esse é. é um assistente. O Evangelho a senhora tem. Tudo, Ricardo. Eu devo ser a mais velhinha. Cadê o resto? Gostava da Kelly. O Evangelho você tem? Não pode sortear de novo. Tá. Ela quer que sorteie outra vez. 12. Valério. 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 Vou te dar uma opção. A Gênesis. Mais um? 14. Ana Maria de Paula. Ana Maria de Paula. Ana Maria. Aninha. Aninha. A Gênesis ou o Evangelho? Nós esperamos. Obrigado. É igual o dois. Número 1. Daniel. Daniel. da Casa. O Evangelho segundo Mateus. Número 6, para finalizar, e o 27. 6. Alessandra. Alessandra Navarro. O Vocês livro conhecem? dos Espíritos. 27. Terezinha. A Terezinha. O Evangelho segundo o Espiritismo. Aí. Não, não tem sorteado. 50. Não tem. 29. Eduardo. Se sair isso aí. 43. Daniel. Denis Souza. Não, sorteio de novo, sorteio de novo. Ana Rita. Ana Rita. Encerramos. Então,
E a gente vai se preparar para fazer a prece. A hora deu certinho, 11 horas. A senhora encerra para gente. Bem, queridos companheiros, mais uma vez, nós agradecemos a presença de todos, convidando que vocês possam retornar a esta casa tantas quantas vezes vocês puderem chegar. Agradecemos também o estudo do Ricardo, tão edificante, esclarecedor, que colocando em prática no nosso dia a dia vai nos ajudar muito a conviver com as diferenças e respeitar os nossos semelhantes. Sendo assim, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre, nosso amigo, os mentores desta casa, médicos e enfermeiros da seara do bem, e pedir luz, amparo e proteção para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que seja derramado sobre as nossas cabeças vibração de paz, de harmonia, de luz, força, saúde e equilíbrio. Que estas vibrações percorram todo o nosso organismo, atingindo todas as nossas células, iluminando-as, harmonizando-as, para que tenhamos saúde, esperança e coragem. Pedimos também, querido Mestre Jesus, que derrame a vossa luz e o vosso amparo sobre os nomes de todas as pessoas inscritas no livro de oração. Que todos sejam assistidos, iluminados e amparados. Ainda pedimos mais, Mestre Jesus, que leve essas vibrações de paz, de harmonia, de força e esperança aos nossos lares, o nosso ambiente de trabalho, aos hospitais, aos cárceres, aos orfanatos, os asilos, os albergues, os moradores de rua, os pais de família que têm seus filhos envolvidos no mundo do crime e da droga. Pedimos também que essas vibrações cheguem até o nosso presidente e o seu ministério, que eles possam ter caridade, amor e sabedoria para conduzir essa nação da melhor maneira possível. Pedimos também, Senhor Jesus, para os países que se encontram em guerra, que seja estabelecida a paz entre eles. Por tudo isso, nós agradecemos a Deus Pai de misericórdia, espiritualidade amiga, e ao Mestre Jesus, e rogamos mais uma vez que permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.